Hoje eu vou apresentar a vocês um texto que pode lhes trazer importantes reflexões sobre história das ciências e que também pode ser muito interessante para ser discutido em sala de aula. O texto é de autoria de um historiador italiano chamado Antonello Gerbi e é, na verdade, capítulo de um livro intitulado O Novo Mundo, História de uma Polêmica. A edição comentada nessa aula foi publicada no Brasil em 1996. Neste texto, Gerbi faz uma revisão das concepções do naturalista francês Buffon sobre a fauna da América, o Novo Mundo, comparando com a fauna do Velho Mundo, África, Ásia, Europa. Buffon foi um naturalista francês do século XVIII que exerceu algumas influências sobre Lamarck, sobre Darwin. Darwin, por exemplo, chegou a dizer que Buffon foi o primeiro naturalista a estudar cientificamente as espécies, embora não tenha dado uma explicação para as causas ou os meios pelos quais ocorre a transformação das espécies, segundo Darwin, né? Bom, porque o título do texto de Gerbi é Buffon, a inferioridade das espécies animais na América. Gerbi descreve como que para Buffon os mamíferos, os quadrúpedes da América eram inferiores em vários aspectos aos mamíferos, aos quadrúpedes do Velho Mundo. Por exemplo, Buffon via o puma como uma versão bem inferior do leão. Buffon descrevia o leão como maior, mais forte, corajoso, com juba, enquanto o puma ele descrevia como covarde, menor e sem juba. Já a anta foi chamada por Buffon de pequena mula, né, ou elefantúsculo americano, um tipo de elefante do Novo Mundo bem inferior ao elefante do Velho Mundo. E isso se estendia aos animais domésticos, que, segundo Buffon, degeneraram ao serem transportados da Europa para a América. Alguns diminuíram de tamanho, como cavalos, bois e cães. Outros se tornaram mais magros, como as ovelhas. Um dos poucos que se adaptaram bem foram os porcos. Buffon via a natureza americana como hostil ao desenvolvimento dos animais. E esse efeito negativo da natureza, Buffon também estendia ao ser humano, aos índios, que ele chamava de selvagens, sem pelos, sem barba, sem o hábito de correr e sem o corpo forte. Razões pelas quais não conseguiam dominar a natureza e continuavam submissos a ela. Bom, nem precisaria dizer que essa visão de Buffon era equivocada. Ele, o Buffon, era fruto das revoluções científicas do século XVIII, em que era comum a ideia de separar o natural do social sob a ilusão de poder dominar a natureza, né? O que sabemos ter sido um rotundo fracasso, né? Mas essa ideia influenciou, né, Buffon e outros pensadores desse período. O curioso é que Buffon acreditava que o ambiente úmido da América favorecia a proliferação de animais considerados como de sangue frio, como as serpentes, outros répteis, insetos que infestavam as florestas americanas e atingiam proporções gigantescas em relação aos animais dos mesmos grupos em outras regiões. Gerbi diz que essa ideia talvez seja ainda resíduo da antiga hipótese de geração espontânea, segundo a qual insetos e serpentes se originavam de corpos em putrefação e terras úmidas, como, por exemplo, sapos nascendo a partir da água ou da terra úmida. Mas Gerbi trata isso mais como especulações sobre os pensamentos de Buffon. Como a geração espontânea se aplicava mais aos animais pequenos, vermes, insetos, pequenos vertebrados, então a umidade da América explicaria a abundância e grande desenvolvimento apenas desses animais, ao contrário dos grandes mamíferos.
Uma possível explicação dessa época para a umidade da América é que essas terras anteriormente estavam submersas, talvez por conta do dilúvio ou qualquer outro evento, e ainda não haviam secado. Mas, em linhas gerais, nesse texto de Derby, Buffon considera os animais da América como inferiores, principalmente por serem menores que os animais do Velho Mundo. Então, Buffon demonstrava certo desprezo pelos animais de pequeno porte. Uma ideia comum nesse período era que as coisas mais sujeitas ao movimento, à transformação, eram inferiores em relação às coisas estáveis. As coisas imutáveis, estáveis, aproximavam-se do primeiro motor, Deus. Então, por exemplo, as estrelas, consideradas fixas, imutáveis, estavam mais próximas de Deus. E os animais menores em Buffon, como insetos, estavam mais propensos às transformações e por isso eram inferiores e abundantes no Novo Mundo. E segundo Derby, não somente para Buffon, mas para outros grandes naturalistas do século XVIII, a estabilidade era superior ao movimento. Apesar dessas ideias, Buffon, né, é considerado um grande estudioso dos seres vivos e, como já dissemos, foi um grande influenciador de Lamarck e de Darwin. E também um dos primeiros naturalistas que se atreveram a dizer que a Terra era mais antiga do que se pensava. Por outro lado, também foi um dos primeiros a difundir a noção de que a América tinha uma natureza inferior à natureza do Velho Mundo. Noção talvez que perdure em muitos aspectos até os dias atuais. Como, por exemplo, quando a gente vê aí opiniões bastante preconceituosas na mídia sobre as populações indígenas, retratadas muitas vezes como preguiçosas. Aliás, talvez seja uma noção estendida a todos os latino-americanos na perspectiva de outras regiões do mundo, especialmente do hemisfério norte. Bom, deixe seu comentário, né, sobre o que você pensa de tudo isso. Até a próxima aula, pessoal!